Olá a todos, estamos iniciando mais um podcast da Dentsply Sirona, o DS Talks. Eu sou Maria Cláudia Monteiro, da Educação Clínica da Dentsply Sirona Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui um profissional que, além de um profissional incrível, é também uma pessoa com um coração maravilhoso. Estou falando aqui do Dr. Carlos Cordeiro. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. A gente vai conversar sobre alinhadores, né, ortodontia com alinhadores e a integração com a reabilitação. Doutor, se você puder se apresentar brevemente, por favor. Claro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na DS e falar de DS, né? Falar do meu fluxo. E orto com a reabilitação é praticamente a minha rotina clínica há pelo menos 12 anos, né? Que eu passei a fazer prótese também. Mas já sou formada há 16, né? Minha primeira área de pós-graduação foi ortodontia. E depois eu acabei me apaixonando pelo CEREC, mais ou menos ali 2012, 2013. E os dois se encontraram perfeitamente, né? Porque muitas reabilitações a gente precisa fazer uma ortodontia prévia, né? E o CEREC ele entra ali também para reabilitar alguma fase pré-implante. E, bom, para mim foi ótimo digitalizar e minha rotina hoje, ela é praticamente, eu não vejo separação de especialidades. É basicamente uma rotina profissional multidisciplinar. Perfeito. E esse preparo ortodôntico que você fala, né, prévio ao tratamento reabilitador, você iniciou já direto na ortodontia digital ou costumava realizar, ou ainda costuma realizar com ortodontia convencional? Basicamente toda hoje com alinhadores, né? Muitos casos eu uso mecânica acessória. Eu acredito muito na mecânica auxiliar ali para a gente fazer intrusão. Às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos binários que o alinhador, por característica de física, né? Pela física ali do movimento é difícil de acontecer. Eu gosto de usar alguns elásticos. Sim. Mas hoje a ortodontia fixa não chega a 1% ali da minha rotina mais. Entendi, certo. Só para deixar claro, essas mecânicas acessórias você diz em conjunto mesmo com o uso do alinhador. Com o alinhador. Então, o paciente põe um alinhador na boca e tem uma mecânica trabalhando ali em conjunto com o plástico do alinhador. Exato. Perfeito. E você trata mesmo quando nos seus casos, você falou, só 1% agora, no máximo, é a minha ortodontia fixa, né? Então, mesmo casos de média e alta complexidade, você trata com alinhador. Trato com alinhador. E hoje a escolha pelo fixo é quando a pessoa fala, olha, não consigo, não tenho disciplina, eu prefiro usar um aparelho fixo. E aí a gente opta por usar o fixo nessas situações. Entendi. Porque hoje a tecnologia, o entendimento da biomecânica com o alinhador está muito bem estabelecido. Né? Então, a gente tem softwares para acompanhar o andamento, os alinhadores depois que já são feitos com a impressão, né? O escaneamento intraoral, são bem mais precisos. E aquele temor que a gente tinha no início ali de tratar casos complexos com o alinhador, ele já não existe mais. Né? Hoje, um bom planejamento, ele supera essas dificuldades já antes de começar o tratamento. Perfeito. E além do tratamento em si, né? Então, que você tem, pelo jeito, bons resultados, né? Com a ortodontia digital. O planejamento prévio, então, quando você faz o planejamento digital, pensando em prever o que você vai encontrar de cenário a hora que você for fazer a reabilitação, esse planejamento digital realmente faz muita diferença? Ou essa previsão de resultado não influencia tanto, porque quando você chegar lá na frente é que você vai fazer a parte de planejar a instalação do implante e a reabilitação como um todo? Sim, faz bastante diferença. Né? A gente consegue ser muito assertivo, eu considero que até mais quando a gente fazia a ortodontia fixa, né? Porque o dente ele nunca vai mover além do formato do alinhador, né? O alinhador ele sempre vai conter o dente no seu máximo avanço. Sim. Então já teve alguns casos que, aproximando ali do fim de uma preparação ortodôntica, eu já instalei o implante, né? Faltando ali 3 meses para acabar a ortodontia, eu já sabia que o avanço máximo do dente seria até tal posição e já coloquei o implante ali para aproveitar uma óssea integração. Perfeito. Então, nesse caso assim de não ter surpresas, a surpresa no alinhador ela acontece mais quando o movimento não acontece
Completamente. A gente precisa ali de refinar um tracking ou de entrar com uma mecânica acessória. Mas aquele movimento exagerado ali ou indesejado, né, que o dente saiu de uma posição, isso praticamente não acontece. A gente fica muito seguro para trabalhar em conjunto com alinhadores assim. Perfeito. Até era uma pergunta também que eu já tinha até anotado para fazer sobre a instalação, o momento da instalação do implante em conjunto com o tratamento ortodôntico. Se dá para a gente ganhar esse tempo, né, já ir instalando, ou mesmo um implante com carga imediata e aí fazer o tratamento ortodôntico, mantendo aquele dente imóvel. Se você acha ruim essa parte do alinhador, ele recobre, então um pouquinho de força ele faz, né, sobre aquela prótese que pode ser provisória ou não, no implante que foi instalado muito recentemente. Então, geralmente, em que momento você quer colocar esse implante? Se vai ser antes, durante ou sempre melhor deixar para depois do tratamento finalizado, ortodôntico, né? Sim, também depende muito do planejamento. Eu já fiz as 3 situações. Já coloquei antes, já coloquei durante e já coloquei depois. Porque a gente pode estagiar esse tratamento, né? Já teve casos, por exemplo, que eu planejei abrir um espaço que deixou ali o suficiente para eu instalar um implante. Durante o processo de osseointegração, continuei fazendo outras correções, né? Porque com o alinhador eu posso selecionar o que eu quero que mova, né? E depois desse implante osseointegrado, eu continuei com a ortodontia usando ele de ancoragem para desinclinar o molar, por exemplo. Então, eu já usei ali o próprio implante, que depois vai ser uma prótese unitária, como uma força auxiliar, um coadjuvante ali para desinclinar o molar, por exemplo. Então, tem casos que, por exemplo, a área anterior já são casos que eu prefiro acabar a ortodontia, porque aí eu instalo o implante, faço um manejo ali perimplantar, um tecido conjuntivo. Eu já gosto mais das coisas estabilizadas. Mas situações que eu posso usar um implante ali como ancoragem, ao invés de um mini implante, por exemplo, eu uso durante o tratamento mesmo. Exato. Já otimiza, então, aquele implante, Otimiza. Duas coisas. Eu já tenho o implante ali osseointegrando para receber a prótese e ele funcionando como uma mecânica acessória, né? Mas nesses casos aí eu já não faço essa ativação imediata, né? Diferente do mini implante, por exemplo, que a gente coloca e já ativa ali com fio e tudo, aplica força, não. E no implante mesmo, a gente tem que esperar se integrar e fazendo outros movimentos, né? Mas tudo de forma coordenada ali para ganhar tempo. Perfeito. Aí até então, né, como a gente falou de resultado, como a gente já sabe mais ou menos como vai estar, às vezes 3 meses antes, já faz a instalação do implante, vai ganhando um tempo. Esses resultados também, a questão de refinamento, então, com o alinhador. A gente sabe que na ortodontia convencional, o refinamento ele é parte do tratamento, né? Então, é fazer um acabamento com movimentos finos, né? Esse é o conceito do refinamento. Então, acaba sendo uma parte que a gente acaba contando para um período curto, para questões finas. No alinhador, isso acontece também, de você ter, então, pelo menos uma pequena parte a ser corrigida num segundo conjunto. Sim, existe. Existe e eu acho que é normal que exista, porque a gente erradamente começou a enxergar o refinamento como se a sequência de alinhadores não tivesse cumprido seu papel. Mas a gente sabe que não é assim, né? O dente ele tem a sua resposta biológica ali e praticamente quase que impossível, principalmente um tratamento longo, acontecer sem refinamento, né? Porque principalmente os meus refinamentos hoje são por critério profissional. Acho que o ortodontista, quando ele é muito mais atento, criterioso para finalizar os casos, ele usa o refinamento como usava na ortodontia fixa, né? O refinamento é realmente, como o nome diz, para refinar, para deixar a coisa melhor acabada. E erradamente, muitas vezes, quando até o dentista vai comunicar ao paciente que vai ter que pedir uma nova sequência, vai ter que fazer um refinamento, o paciente já pergunta, porque não deu errado? Não funcionou bem? Né? Então, a gente precisa explicar para o paciente que toda aquela programação, planejamento que a gente faz no software, por mais que sejam muito aproximadas, são estimativas de movimento. Né? São sequenciamentos ali que depois a gente precisa conferir e refinar. Eu uso muito refinamento por capricho mesmo, entender que a ortodontia ela tem que ser bem finalizada. Sim. Isso eu deixo muito claro ali para o meu paciente. Mas nos momentos que você precisa, então, fazer novos conjuntos de alinhadores,
Em geral, realmente é para um refinamento. Quando que acontece muito de você precisar mudar o planejamento ou ter uma resposta realmente muito abaixo do que você esperava, então o que a gente chamaria de refinamento passa a ser, na verdade, o tratamento em si, a correção toda, né, que acabou falhando? Sim. Não, eu acredito assim, que quanto mais a gente conhece a ortodontia e se prepara para o que pode não acontecer tão legal, a gente reduz essa chance de ter perda de alinhador, né? Porque às vezes a gente tem uma perda de tracking imenso ali, ou quer fazer um movimento difícil, mais difícil de fazer no alinhador, por exemplo, é uma extrusão de um dente anterior, ou uma extrusão ali de um dente com uma coroa curta. Desde o início eu já entro com uma mecânica acessória ali. É tão importante a gente ter a visão do que vai funcionar e do que pode acontecer para evitar desperdício, evitar perda. Por mais que a gente contrate aí um pacote de alinhadores ilimitado, é ruim o desperdício, né? É ruim para a empresa também que fornece os alinhadores. É muito tempo de cadeira, Exato. né? Então, é o seu tempo também, né? Com replanejando ou atendendo novamente aquele paciente, né? Sim, e o alinhador ele é um dispositivo. Ele é um dispositivo que obedece o que eu passei para o técnico ali de planejamento. Perfeito. E o que a máquina replicou ali em forma de alinhador. Né? Mas o grande cérebro da operação ainda é o planejamento, não a execução. Né? Vai depender também da resposta biológica, então, às vezes, de um paciente para o outro, mesmo que você está acostumado a ter uma boa resposta com o alinhador para aquela faixa etária, para aquele paciente que é comprometido, às vezes questões fisiológicas ou anatômicas do paciente vão acabar atrapalhando o movimento. No meio do tratamento, talvez você perceba que precisa entrar com uma mecânica. Exato. Então, não é sempre no início você já está planejado para essa mecânica auxiliar. Algumas vezes no início. Por exemplo, quando eu vou fazer desinclinar molares ou fazer extrusão, eu sempre vou desde o início. Eu gosto de usar. E acontece também o paciente descompromissado. Né? Infelizmente, é uma verdade. Né? Tem o paciente que ele quer usar o alinhador no tempo dele, e isso não existe. Né? O alinhador ele tem que ficar em boca ali 22, se possível 24 horas por dia. Né? E tem gente que, por incrível que pareça, se engana. Coloca ali um alinhador 3 horinhas por dia e acha que o tratamento vai acontecer. Né? Só que assim, o ortodontista ele começa a identificar o perfil do paciente. E tem muitas vezes que a gente consegue identificar pelo próprio alinhador que o paciente está usando, se ele está usando ou se não está usando. Né? Então, essas situações, a não previsão de movimentos que necessitariam de mecânica acessória e tentar fazer sem a mecânica acessória pode levar à necessidade de pedir refinamento, né, já no meio do tratamento, ou a não colaboração do paciente, que infelizmente é comum, por mais que a gente tente ali educar, conscientizar a pessoa do uso, né, por incrível que pareça, o investimento dele para ele, a gente tem que conscientizar do uso, mas acontece, principalmente essas duas situações. Às vezes, ao longo do tratamento também, né, o paciente acaba gerando um cansaço, né? E aí vai ficando um pouco menos comprometido com o uso. Exato. Aí, nesses momentos, talvez precise de uma reeducação do paciente, que seria o ideal, ele voltar a ser comprometido, ou talvez uma mecânica auxiliar, dependendo do caso, né? Com certeza. E tem casos que o paciente não quer mecânica auxiliar. Eu ia perguntar isso agora. Mas eu optei pelo alinhador porque eu não queria colar nada. Tudo bem, esse caso que a gente talvez demoraria 6 meses, vamos demorar 1 ano, tá tudo bem? Geralmente, não, tá tudo bem, não tem problema. Tem isso também, né? O paciente, a questão ali individual de cada um, quando é muito importante para ele, o paciente vai colocar para nós. Né? E se tiver, obviamente, uma condição técnica de realizar dentro da vontade do paciente, eu não vejo problema desde que seja esclarecido. Claro. Né? O problema é quando o paciente fala, não quer colar nada, nem attachment, mas tem ali que fazer um giro de um pré-molar, por exemplo. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o tratamento. Né? Sim. E nesse caso, você faz um planejamento com uma subcorreção? E né, claro, alertando o paciente, fala, bom, se não for usar nenhuma mecânica, é isso que a gente consegue atingir. Exato. E aí, ele estando de acordo, sim. A gente explica que geralmente são pessoas, quando tem esse incômodo de usar mecânica auxiliar, são pessoas que estão preocupadas, na verdade, só com a estética anterior. Né? Não é uma pessoa que está preocupada com uma correção anteroposterior, um molar cruzado, por exemplo.
Geralmente são pessoas que se preocupam mais com a vaidade ali do sorriso e estão preocupadas com o setor anterior. E eu falo, poxa, então é possível corrigir só alinhamento, nivelamento aqui anterior, outras coisas aqui que a gente precisa, de repente no final a gente precisa reanatomizar seu dente aqui com uma resina, alguma coisa para a gente poder estabilizar melhor a sua oclusão. Mas fica, de novo, a cargo do planejamento, da conversa ali com o paciente, né? Tem que ficar, hoje em dia, mais do que nunca, tudo muito claro antes de acontecer. Porque tudo que a gente explica antes é conhecimento. Tudo que a gente fala depois é desculpa. Exato. Né? Então, eu adoro esse texto. Sim, né? De então que a gente realmente, precisa né? deixar muito claro, não criar expectativas irreais ali no paciente. Ah, não quer? Tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. Não, isso não existe. Não vai, né? Sim, perfeito. No caso da estética anterior, você costuma fazer, porque geralmente o paciente, a primeira coisa que ele quer fazer é já deixar o sorriso em ordem, né? Em ordem que eu digo, o sorriso para foto, sim, né? Sim. Você costuma fazer, então, a parte estética e depois ir para ortodontia, ou acha que melhor não? Porque é claro que no mundo ideal seria fazer ortodontia primeiro para depois ir para a estética. Mas é aceitável fazer o estético e depois colocar o alinhador e para poder seguir com os dois? Sim, dependendo do caso, eu acredito que sim. Né? Alguns casos onde que a gente precisa, às vezes, de uma correção antero-posterior, essa correção tem que acontecer antes, né? Principalmente uma classe 2, ali, que a gente tem que fazer uma retração maxilar. Eu só vou poder ter espaço ali para desinclinar esses dentes depois que eu corrigir a classe 2, né? Então, assim, sendo alguma indicação que pode ocorrer, né, com o IPR ali, a gente já melhorar a estética, a motivação do paciente, eu faço sim, eu procuro fazer. Mas quando tem uma limitação técnica ali de movimentação, infelizmente a gente tem que deixar para o final. Entendi, perfeito. Voltando agora, então, um pouquinho para a questão do digital, né? Então, o planejamento ou mesmo acompanhamento, você tem, né, a PrimeScan e os pacientes de ortodontia, né, com alinhadores, você costuma fazer com que frequência esse acompanhamento por escaneamento, ou mesmo até o uso do DS-Core no início do tratamento ou ao longo do tratamento, o quanto isso faz diferença e parte da sua rotina? Sim. Com esses pacientes? Hoje, principalmente com o DS-Core, porque todo escaneamento que eu faço nas consultas, eu gosto de olhar o paciente todo mês. Né? Mesmo que seja alinhador, eu gosto de ter esse acompanhamento mensal, justamente por causa do DS-Core agora. Eu escaneio, o DS-Core já organiza para mim ali todos esses escaneamentos do tratamento inteiro, e eu posso colocar ali num formato Canvas, lado a lado, todas essas movimentações que ocorreram. A movimentação de janeiro, de fevereiro, de março. E é muito comum o paciente não perceber mudanças sutis. Alguns pacientes mais atentos percebem. Sim, a gente vai se acostumando, né? Então, é muito comum a surpresa ali, quando eu abro o DS-Core, coloco no Canvas ali, talvez o primeiro, o intermediário e o escaneamento atual. Nossa, eu tinha esquecido que era assim, que eu tinha movimentado tanto. Até para a gente, como profissional, né, olhar aquela mudança é muito satisfatório, né? Falar, nossa, olha quanto eu consegui avançar aqui, né? Que ganho que eu gerei para o meu paciente. Exato. E é uma ferramenta importante para nós também, porque aquele paciente está fazendo o tratamento dele e ele já esquece. Imagina nós que fazemos aí de 50, 100 pacientes. Né? Por mais que a gente conheça o caso de cada um, tem hora que até a gente surpreende mesmo quando abre o primeiro escaneamento e vai ver o atual. E uma coisa que é difícil de padronizar e muito dentista tem dificuldade de fazer é foto intraoral. Às vezes isso leva tempo, toda consulta você quiser fazer fotografias oclusais ali, leva tempo, é difícil, tem gente que não tem familiaridade com câmera, né? Hoje, com escaneamento e com o DS-Core que faz tudo sozinho, o acompanhamento é uma coisa que não toma tempo clínico mais. Sim, eu me lembro, eu na clínica tentando segurar o espelho oclusal, jogar ar com a tríplice, porque senão ele embaça, e aí com a outra mão a câmera. Gente, não dá, sozinho não dá. Então, se você não tiver com auxiliar ali, dificilmente vai acabar sendo feitas as fotos intraorais, né? Exato, exato. E hoje é uma ferramenta que te poupa tempo, né? Ela acontece de forma automática. Assim que você escaneou, o PrimeScan já faz o upload automático para a pasta daquele paciente. Vai estar tudo salvo em nuvem. A gente não tem o risco ali de perda desses arquivos, né? E em qualquer momento que eu quiser compartilhar com o próprio paciente, eu posso compartilhar esse Canva com o paciente, né? Com o e-mail dele, ou pedir opinião de algum colega sobre o tratamento, né? Que é muito comum.
e geralmente a gente usa o WhatsApp para isso, né? Sim. Então, com o DSCore, não, eu mando para um amigo por e-mail, compartilho, escolho os escaneamentos que eu quero mandar para um amigo, ortodontista, tomar uma opinião. Facilita esse tipo de comunicação também. O que é muito comum, né? Em geral, a gente acaba se apegando a uma única especialidade e aí, caso de colega que for fazer ortodontia e reabilitação, vai ser muito comum ter que falar com o reabilitador, né? É uma preparação ortognática também. Exatamente. A gente manda para o buco, ver se está legal, se já é, né? Enfim. Preparação ortognática, você costuma fazer? Costumo fazer. A gente faz com alinhador e com o DSCore agora essa comunicação fica real time, né? Eu posso escolher no DSCore que aquele arquivo fique compartilhado, por exemplo, por 180 dias. Então, durante 180 dias, o dentista que vai fazer a cirurgia ortognática tem acesso à evolução ali do tratamento ortodôntico. Nossa, isso é muito legal. Muito legal. Né? Então, eu não preciso ficar com a ligação, ele está atendendo, não consegue me atender. Né? 2 profissionais podem acompanhar esse caso interdisciplinar assim, em tempo real pelo DSCore. Até aproveitando, então, e falando de cirurgia ortognática, para esses casos, você costuma falar com o cirurgião antes de iniciar o tratamento ortodôntico? Isso. Então, durante o tratamento também ele vai acompanhando e depois, na hora realmente de ir no momento pré-cirúrgico, aí ele tem acesso a toda essa documentação do paciente. Sim. Perfeito. E a gente conversa porque a ortognática ela tem algumas indicações. A gente vê, de repente, a ortognática mais como uma necessidade estética, mas tem ortognática, por exemplo, para tratar a apneia, por exemplo. É muito funcional. Uma apneia severa. Com certeza. Né? Então, tem muito do funcional na ortognática também. Sim. Então, eu gosto de entender qual que é a necessidade do cirurgião. O cirurgião entender qual que é o objetivo da indicação da ortognática. Né? Isso precisa ficar tudo ali muito bem alinhado para a gente ter um tratamento de sucesso. Perfeito. Você faz, então, a reabilitação, ortodontia, alguma outra especialidade em conjunto? Implantodontia, às vezes endodontia. Mas hoje a odontologia é muito difícil de separar por especialidades, né? Sim. Quando a gente começou a fazer implante, lá no início, quando o implante começou a ficar mais em escala comercial, todo mundo achava, não vamos precisar fazer pério mais. O dente agora começou a balançar, nós vamos tirar, vamos botar um implante, vai resolver o problema. Só que aqueles mesmos problemas que aconteciam com a raiz, com o periodonto, começaram a acontecer com o periimplante. Então, hoje, a pessoa que faz implante, ela precisa conhecer muito de periodontia para conseguir ter sucesso em implante. E hoje, a pessoa que reabilita, ela precisa saber muito de oclusão, muito de ortodontia, porque o que a gente vê no mercado hoje, nas práticas clínicas, é pessoas desgastando os dentes excessivamente para um tratamento cosmético de lente de contato, por exemplo, que não faz sentido nenhum você perder esmalte para ganhar porcelana. Então, se a pessoa realmente ela tem uma indicação ali para fazer um tratamento de lente de contato, tem dente vestibularizado, a ortodontia também entra nessas reabilitações estéticas, né? Não só nas funcionais. E é muito comum a pessoa ter fratura de lentes superiores porque fez as lentes inferiores com os dentes apinhados. Consertou tudo ali no preparo e fez lente. Sim. Ou pior, às vezes só faz as lentes superiores e deixa os dentes inferiores anteriores apinhados. Isso é razão assim, de inúmeros casos de fratura de lente de contato, por exemplo. E aí não adianta a pessoa querer reabilitar com Tessera, com Celtra, que são blocos fortíssimos, sendo que ele não pensou do ponto de vista ortodôntico, não pensou em guias caninas, guia protrusiva. Então, muita falha do que a gente vê hoje de tratamento estético é um sobredesgaste por achar que não precisa ou que está com pressa. Às vezes o paciente quer realizar aquele tratamento rápido e o dentista acaba cedendo, que, no meu ponto de vista, não pode acontecer. Né? O profissional ele tem que ser criterioso e fazer aquilo que precisa fazer. Né? Se o paciente não concorda com as etapas que eu preciso para fazer bem feito, também é um paciente que eu não vou fazer questão de tratar. Né? O alinhamento paciente e dentista ele tem que estar muito claro. Olha, eu vou fazer isso. E se a pessoa não concorda, ela tem o direito de procurar um outro profissional, né? Mas dentro dos meus planejamentos, eu procuro ver todo o planejamento como um tratamento interdisciplinar, né? Multidisciplinar.
Sim. Porque igual na faculdade a gente tem uma matéria X, uma matéria Y, e depois a gente, quando forma, a gente tem que ligar essas pontas. O que eu faço primeiro? Clínica integrada daí. O que eu faço primeiro, né? Às vezes a gente pega uma boca cheia de coisa para fazer e a gente não sabe por onde começar. Nem por onde começa, exato. Né? Então, hoje é muito difícil a gente se fechar numa especialidade sem ter pelo menos um conhecimento básico de outras especialidades. Sim. Isso é importante. O que acontece muito também é esse paciente, por exemplo, você citou, né? Por exemplo, um apinhamento inferior, ou ele não aceita fazer um tratamento prévio, é que o paciente talvez já tenha passado por um tratamento ortodôntico, Sim. quando jovem, com fixo, com extraoral e tudo mais, e a bagagem que ele traz, né, é outra, completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, ele já vai negando, você fala em ordem, não, né? Então, teria que realmente... explicar muito bem para esse paciente, né? Demonstrar muito bem o que é. Então, e nisso também a gente vai ter ajuda de ter um simulador digital, quando a gente tem o planejamento digital, conseguir elucidar para o paciente quais vão ser as etapas do tratamento, mostrar como é um alinhador. E outro ponto importante né, esse paciente, se ele teve uma recidiva, como foi o protocolo de contenção, inclusive. Então, queria saber com você como que geralmente você decide o tipo de contenção para o seu paciente. Isso é muito importante e, às vezes, a recidiva, além da contenção também, é uma falta de uma simples análise de Bolton, por exemplo. Né? A gente tem que entender também a relação maxilomandibular para a gente ter um tratamento mais estável a longo prazo. Mas, de maneira geral, o paciente que passou por um tratamento ortodôntico com alinhadores, ele enxerga a contenção como alinhador também. Fala, mãe, eu acabei meu tratamento, vou ter que usar essa plaquinha o resto da vida. Então, geralmente, eu faço uma contenção fixa, 3x3, inferior, e indico uma contenção móvel superior, uma plaquinha mesmo, né? Um retainer, né? Para a gente usar. Os pacientes aceitam melhor, eles se sentem mais confortáveis do que usando o par ali de contenção. Mas isso é uma coisa, não sei se é geral, mas acontece muito comigo, sabe? Na hora da contenção, eles ficam com medo assim, de ficar com a responsabilidade de lembrar de usar a contenção móvel, né? E esquecer, principalmente o paciente que eu já estou tratando recidiva, eles falam, não, dessa vez eu quero contenção fixa, eu não quero que aconteça de novo. Então, mais uma das coisas que eu converso bastante com o paciente. Falo, é melhor a gente usar 2 retainers? Higiene, né? Sua vida, você vai na festa, enfim, é melhor. Mas eu procuro entender também a pessoa, a segurança ali que ela quer numa contenção fixa e decido isso junto com o paciente. Perfeito. A fixa com retainer por cima, geralmente você não utiliza? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Principalmente casos onde que a gente fez distalização, eu costumo usar porque, mesmo com a contenção, às vezes pode acontecer uma recidiva. Essas forças ali, de alguma forma, elas tendem a querer mesializar de novo e pode acontecer. Então, quando são casos ali que eu trabalhei mais uma correção anterior, não. Sim. Mas quando eu fiz alguma correção de classe, eu costumo deixar fixa ali para o paciente ficar com ela e pelo menos dormir com o retainer por cima. Perfeito. E geralmente você acompanha esse paciente, tem um protocolo, todo ano ele volta, porque daí já faz também uma limpeza, uma preventiva. Concilio com a limpeza e mantém, porque a gente precisa acompanhar. Né? A finalização do tratamento é muito difícil ali, até uma coisa que o paciente pergunta muito é quando meu tratamento vai acabar? Né? Aí eu até brinco, falo assim, por quê? Você nunca mais vai precisar de dentista? Né? Porque, o que é um tratamento acabar? Né? A gente considera quando acabam os alinhadores, o número de alinhador, né? Poxa, a vida inteira não vai precisar de um cardiologista, né? Não vai precisar de um nefrologista, a gente vai precisar de um dentista. Né? E ninguém melhor para acompanhar essa pessoa durante a vida do que quem executou o tratamento. Né? Então, eu falo com o paciente, olha, as plaquinhas podem acabar, mas você aqui eu tenho que te ver todo ano. Né? Não tem jeito. E o seu protocolo, inclusive, de troca das contenções, geralmente é de quanto em quanto tempo? Ou usa uma única, depois o paciente está livre delas? Varia muito, porque tem paciente que 1 ano a placa parece que está nova. Né? Mas tem paciente aí com 6 meses, parece que fica mordendo o retainer, né? Não tem explicação.
Então, varia muito, né? Nessa primeiro retorno eu faço com 6 meses, avalio a qualidade aí desses retentores, mas geralmente 1 ano, na média, 1 ano, a cada 1 ano a gente está trocando essas contenções. E aí ele fica por quanto tempo usando contenção móvel? Eu deixo usar só à noite. A pessoa coloca à noite para dormir, já que ela está com a fixa embaixo, né? Na maioria dos meus casos. Coloca a removível à noite e passa a noite com ela. Tá? Se for algum trabalho que ela trabalha não precisa falar, né? Às vezes tem um trabalho mais reservado, né? Eu oriento a usar o máximo de tempo possível. Claro. Mas pelo menos assim, o uso noturno é sagrado, né? Sim. Os dias que der para usar ali durante o dia todo, pode usar, deve usar, né? Sim. Mas à noite a gente não pode abrir mão. Perfeito. Até você falando ao paciente que chega com 6 meses, a plaquinha já está com muita marca. Paciente bruxista você também utiliza? Ou daí no bruxista você prefere, de repente, uma fixa, um Hawley? Né, que aí no paciente bruxismo eu consigo fazer lá na clínica a placa fresada. Faço ela em acetato, faço um recorte um pouquinho acima do equador do dente, porque aí eu já tenho uma placa de bruxismo que vai servir para as duas coisas. Contém. Né? Então, já acho que é até mais fácil, porque aí a pessoa que tem o bruxismo, ela quer usar a placa mesmo, não vai deixar de usar. Pelo conforto. Pelo conforto. Entendi. Perfeito. E aí, falando em protocolo de troca, eu vou voltar um pouquinho para os alinhadores também, né? Geralmente, você faz essa troca, tem um período que você costuma propor para o paciente e depende também do perfil do paciente, depende de complexidade, como que você se acomoda melhor com relação ao número de dias que o paciente vai estar utilizando cada um dos estágios. Eu gosto de pedir para trocar a cada 10 dias. Porque eu acho que 7 dias para algumas movimentações eu acho muito pouco. E eu acho que quando chega a 14 dias, o próprio alinhador, a natureza ali do alinhador já perdeu muito da efetividade do movimento. Né? Sim. E os pacientes também relatam desconforto de ficar usando uma placa antiga. Então, eu acho que 10 dias ali você ainda tem o pico ali de memória elástica do alinhador e ele ainda está numa condição de vida útil legal, uma aparência legal. Né? A gente que já tem contato com o Shure Smile, a gente sabe que é um alinhador que não tem problema de usar 14 dias. Porque, por causa do plástico dele, manchamento, essas coisas, não acontecem. Né? Sim. Então, é um alinhador que a gente se sente confortável de preconizar e padronizar 14 dias. Mas, geralmente, eu faço 10, porque alguns movimentos eu acho 7 dias pouco e lá na frente, depois isso resulta numa perda de track. Sim. Aí, até citando, né, desconforto do paciente, você tem algo que seja recorrente na fala dos pacientes sobre o uso do alinhador, algo que incomoda ou algo que dificulta no dia a dia para que ele faça o uso? Não, nada que é assim comum em frequência deles relatarem. O que a gente nota mesmo que eles costumam a reclamar mais de ter uma previsão para esse tratamento acabar. Né? É claro que quando a gente trabalha com alinhador, a gente está muito mais próximo de prever o fim do que com o tratamento fixo. Né? Mas o que eu vejo mais de recorrência assim, de questionamento de paciente que usa alinhador é achar que é como um reloginho, vai acabar dia tal, hora tal. Né? E não é bem assim. Né? A gente precisa ver, por mais que eu tenha toda a sequência ali planejada, a gente precisa avaliar mês a mês ali para ver como está o andamento. A gente tem biologia envolvida, né? Biologia não é ciência exata. Exatamente. É legal a gente sempre reforçar isso para o paciente, que justamente como a gente tem agora, né, essa possibilidade de simular, de ver o planejamento digital ali na tela, isso vai passando um conforto para o paciente, é ótimo, mas ao mesmo tempo a gente tem o outro lado da moeda, que é ele se fiar totalmente naquele resultado. Exato. E vai ser exatamente isso. Não, em biologia nada é exatamente, né? Exato. Então, quanto mais próximo a gente chegar daquele resultado, óbvio que melhor e em geral a gente consegue né, chegar muito próximo daquele resultado, mas eu costumava brincar, né, previsibilidade não é promessa. Né? Então, a gente prevê e a gente não promete aquele resultado. Exatamente. Então, realmente, tem essa questão. E aí, então,
para o paciente, o uso do alinhador, né, combinado ao tratamento de reabilitação, ou para um tratamento estético, talvez, melhor dizendo, você tem essa possibilidade da simulação da ortodontia. Você faz também simulações para a parte estética, para a parte reabilitadora, para que ele veja combinado um com o outro como ficaria? Faço. Eu costumo até fazer um enceramento diagnóstico em um caso pré-ortodontia. Não sei se muita gente faz isso, né? Porque a gente pega ali uma simulação de um software, né, para ver a movimentação dentária, mas isso eu aprendi até com o meu orientador de mestrado, professor Newton Sesma, que é interessante a gente fazer um enceramento, como se fosse um enceramento reabilitador mesmo, antes da ortodontia, para que eu não dependa de uma simulação para fazer meu planejamento reverso. Eu quero ter uma ideia real do que vai acontecer no final, até para eu entender o quanto que eu vou movimentar os meus dentes ali para a instalação do implante. Porque se eu vejo só uma simulação ortodôntica puramente, às vezes eu estou sobrecorrigindo para uma posição diferente da que eu quero para a reabilitação no final. Então, eu parto primeiro de um enceramento, depois de uma simulação ortodôntica e depois o estagiamento ali para realmente fazer os alinhadores de fato. Perfeito. E quando a gente fala assim de alinhadores para fazer uma reabilitação, nem sempre são reabilitações totais. Às vezes é um implante. Porque é muito comum a pessoa chega ali com o dente bambo, ela perde esse dente, faz o implante e perde o implante. Por quê? De repente, essa pessoa precisou de ortodontia por causa de um toque prematuro, que foi a causa da perda do dente, depois a perda do implante e, consequentemente, vai ser a perda do segundo implante. E por isso que eu falei que hoje a odontologia ela é multidisciplinar. Às vezes a gente vê um implante, poxa, é um tratamento simples, é um implante, toma aqui o orçamento, vamos marcar. E não é assim. A gente tem que entender por que aquele dente perdeu. E é muito mais intrigante ainda quando a pessoa tem todos os dentes rígidos na boca. Por que perdeu um dente? Por que quebrou um dente? Por que fraturou essa raiz? Né? E às vezes isso começa lá, por que deu canal? Aí depois do canal levou a perda do dente, depois levou a perda do implante. Nada acontece sozinho, nada acontece por acaso. Iniciar o planejamento sempre pelo diagnóstico. Né? Então, diagnosticar o porquê daquela perda ou o porquê de qualquer outra questão antes de fazer o planejamento tanto ortodôntico quanto reabilitador. Né? Então, também é outra coisa que a gente acaba perdendo no dia a dia pela facilidade que a gente tem do planejamento. Né? Então, é algo que eu falo a gente porque também passo por isso, né? Como tem a facilidade do planejamento digital, às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, né? E esquece do diagnóstico, do porquê que eu estou fazendo aquele tratamento e às vezes, justamente por esquecer do diagnóstico, acaba pulando alguma etapa muito importante e o tratamento não vai obter sucesso. Com certeza, né? Com certeza vai falhar. Sim. Aí só um último ponto, né, falando em todas essas questões que a gente tem de facilidade, o CBCT, o quanto você usa a tomografia, né, dentro dos seus planejamentos digitais. Óbvio que para planejamento de reabilitação você deve usar em absolutamente 100%. Sim. Mas para planejamento ortodôntico também, o quanto você utiliza, o quanto isso faz diferença ou pouca diferença no seu dia a dia no planejamento. Sim, uso em 100% dos casos. De ortodontia também? Uso. Maravilhoso. Uso porque a movimentação de dentes, a gente está movimentando só o que a gente vê. Né? E às vezes a gente tem alterações ali de formato de raiz que numa panorâmica a gente não vai ver. Se a gente está trabalhando ali com um avanço ou com um recuo no paciente que tem base óssea estreita, fina, isso já restringe, às vezes, a gente fazer algumas movimentações ali de raiz ou esperar que aquilo aconteça sem que saia da base óssea ali a raiz. Né? Então, eu uso em 100% dos casos porque a gente precisa estar preparado, principalmente para a movimentação das raízes. Né? O que estabiliza o dente na posição, evita recidiva, evita ali reabsorção de raiz. A gente tem um planejamento do dente, do corpo do dente como um todo. Né? Até essa física ali, às vezes eu altero até a altura que eu peço o técnico para colocar o attachment, porque eu vejo que ele tem uma raiz muito longa. E eu quero mudar o centro de força ali daquele attachment. Claro. Então, eu peço, olha, coloca esse attachment um pouco mais para cima, que eu vou ter que distalizar esse canino, por exemplo, né? E no attachment retangular, eu peço para colar ele mais para cervical, para evitar, por exemplo, de eu usar um power arm. Sim. Né? E tem casos, por exemplo, que eu vendo que tem uma raiz muito longa ali, eu quero jogar esse eixo de rotação lá para cima e vou com um power arm.
Sim. Então, são detalhes que, às vezes, a gente vê em boca, só em boca ou só numa radiografia, a gente fica limitado em observar esses pontos. Usa em 100% dos casos. Tanto que nós colocamos um aparelho de tomografia lá dentro da clínica para fazer isso. Que maravilhoso. E tomografias finais também do caso. Sonho de todo dentista. Ter um tomógrafo dentro da clínica. E deveria ser realidade. Talvez, assim, mesmo que a pessoa não tenha um espaço físico para colocar uma tomografia dentro da clínica, mas trabalhar mais estreitamente ali com uma radiologia. Com certeza. Né? Hoje a gente vê a ortodontia, infelizmente, quem é ortodontista está assistindo a gente sabe, que a gente vê que a ortodontia ela hoje está retomando por causa dos alinhadores o seu prestígio, mas durante muito tempo ela foi banalizada. A ortodontia, infelizmente, ela foi judiada por pessoas que não mereciam ser chamadas de ortodontista e começaram a fazer tratamentos aí sem critério a toque de caixa, o que levou as pessoas a entender a ortodontia como um tratamento qualquer. Sim. Né? Hoje, ainda bem, a gente está conseguindo resgatar isso aí com os alinhadores. Ainda bem. Felizmente. E a gente deseja que todo mundo faça uma ortodontia de excelência, com preço justo e com o máximo de critério. É tudo isso que a gente vai conseguir virar o jogo. Né? Com certeza. Dr. Carlos, queria saber se você tem alguma consideração final a fazer, que acho que foi uma conversa muito proveitosa, eu queria continuar aqui por muito mais tempo. Se você tem mais alguma consideração, alguma dica para os colegas que estão ouvindo? Sim, que a ortodontia, assim como todas as especialidades, elas precisam caminhar unidas. A gente precisa saber nem que seja o básico ali das outras especialidades, para a gente entender que hoje o paciente ele busca a gente para um tratamento completo, um tratamento total, um tratamento duradouro. E quando a gente trabalha principalmente com recursos digitais, que hoje, por exemplo, é o DS-Core, talvez alguém está assistindo a gente, poxa, mas o meu scanner não é Dentsply Sirona, eu vou trabalhar com SureSmile, mas eu tenho há anos aqui um scanner que não é DS. O DS-Core ele aceita 34 formatos de arquivo, incluindo escaneamentos de outros scanners. Exatamente. Então, eu sugiro que os profissionais da sua equipe realizem escaneamentos, o protesista, o implantodontista, o ortodontista, e alimentem esse DS-Core com base de dados que funciona de forma automática e a gente vai ter o histórico ali do paciente. Porque quem testar o DS-Core lá na versão de teste por 3 meses, né? Vai ficar apaixonado. Vai ficar apaixonado e vai resolver Tenho muito certeza. daquela preguicinha que a gente tem de pegar o cartão de memória, organizar na pasta ali do paciente. Às vezes falta de tempo também, não só porque dá trabalho e dá preguiça, mas hoje, que realmente falta tempo para a gente no consultório, né? Então, lá na clínica hoje, todos os profissionais que trabalham em todas as áreas lá comigo, todos escaneiam e está tudo lá no DS-Core. A gente troca informações por lá, anotações, detalhes. A gente precisa ter uma odontologia multidisciplinar urgentemente. Com certeza. Dr. Carlos, muitíssimo obrigada mais uma vez por participar de mais um episódio com a gente. A todos que estão assistindo ou ouvindo, nós temos mais episódios já lançados no YouTube e no Spotify. Temos mais episódios para sair, então podem colocar, né, o coraçãozinho ou seguir para que para que vocês recebam sempre notificação quando forem lançados os próximos que estão por vir. Obrigada. Obrigado.